Fala galera, beleza? Professor César Anunciato aqui para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. Também convido você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório para os concursos militares. Pessoal, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo diferente para vocês, um conteúdo que eu nunca trouxe, que é um vídeo de react, pessoal. Então eu vou reagir aqui e vou comentar este vídeo do Paulo Musi, pessoal. O Paulo Musi, para quem não sabe, é um médico, né? E ele tá falando aqui sobre concursos, tá? E é um médico de um esporte que eu gosto muito, apesar de não praticar, né? Vocês podem ver, mas eu acho muito bacana aí o fisiculturismo e tudo mais. E eu acompanho os canais, eu acho bem interessante aí a disciplina que eles têm de fazer a musculação. Eu acho que isso tem reflexo em outras coisas também. Acho que tem uma relação direta, né? O esporte em geral com os estudos. E o Paulo Musi, ele é um doutor, né? Ele é médico, formado na USP. E ele fala, ele é fisioterapeuta não, desculpa, ele é ortopedista, né? Ele é médico mesmo, ortopedista, tá? E ele é envolvido com esse esporte e ele fala sobre concurso. E aí eu vou comentar aqui um pouco com vocês sobre as falas dele sobre concurso. Beleza? Então vou soltar o vídeo aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aí, dá um feedback para mim, que tem outros vídeos que eu tô pensando em comentar aí, em narrar, beleza? E falar aí para vocês que eu acho que pode te dar novas ideias para o seu estudo, beleza? Então, vamos soltar o vídeo aí no podcast do Renato Cariani, beleza? E aí a gente vai fazer aqui as observações, tá? Então vamos lá. Bora lá, gente. Bora. Porque já mereceu demais nossa atenção. Pronto. Isso daí já passou, isso daí é coisa... Evoluíram na vida, vamos lá. Musi, estou no vestibulando de medicina, mensagem do Felipe Valente. Inclusive, consegui a bolsa e tô lá no CCR. Ele escreveu. Colégio Cristo Rei. Ó. Porra, Marília. Aí, pessoal, alguém de Marília aí, ó. Colégio Cristo Rei aí. Vai, Marília. Conterrâneo. Ele falou assim, conta pra nós como foi essa sua fase na tua vida e o tempo de correria. Rapidinho, Musi. Ó. Olá, pessoal. Agora ele vai começar a falar aí sobre a época que ele dava para concurso. Tá? No caso, para vestibular, que é a situação semelhante aí de vocês. Tranquilo? Então, prestem bastante atenção no que ele vai falar. Em primeiro lugar, eu não passei no vestibular de medicina a primeira vez que eu prestei. Tá? Olha que interessante. Eu prestei no terceiro colegial, tomei pau. Aí eu fui para São Paulo. Meu pai, ele falou, olha, você quer ter condição de estudar numa faculdade pública, né? Até porque meu pai foi muito sincero comigo, Renato. Falou, olha, desculpa. Galera, percebam aqui um aspecto, tá? Ele não passou de primeira. Então hoje o cara é médico formado, ele não passou no vestibular de primeira. Beleza? Então a primeira coisa aí que você tem que entender. A persistência é necessária. Né? Eu sempre toco nesse ponto aqui. Eu também não passei no concurso de primeira. Muita gente não passa. Pode acontecer. Né? É possível passar de primeira? Sem dúvida. Mas pode acontecer de você ter que persistir mais um ano. Beleza? Tem dinheiro para te pagar uma faculdade particular de medicina, cara. Parabéns pela tua escolha, mas daqui para frente, né, briga. O que eu posso fazer eu te dou casa, te dou comida e te pago um cursinho que tem um valor razoável, né, que seja dentro de um valor que eu possa também, porque é a minha possibilidade. Sou professor, né, não sou magnata. E aí eu fiz um ano de cursinho e assim, sabe que o cursinho ele oferecia as coisas, falava, ó, você tem que fazer isso. Eu fazia. Renato, primeira semana a gente era sugerido fazer duas redações por semana. Professora, ai caramba, acho que era Edna, tô tentando lembrar, mas enfim, ela pegava e dava dois temas. Eu tirei 0 nas duas primeiras redações que eu fiz. 0. Não é possível. Galera, percebam, o cara estudou numa escola, parece que foi particular aí. Chegou no cursinho e tirou 0, pessoal, na redação. 0. E aí, o que ele vai falar agora, depois dele contar que tirou 0 na redação, muito importante. Muitos de vocês acabam tendo um desempenho horrível numa redação, um desempenho horrível no simulado e já fica esmorecido, já quer desistir. Percebam que esse cara aqui saiu do 0, basicamente. Tá? Literalmente, na redação ele saiu do 0. Tá? Então, segue o vídeo. Eu sentei, cara, eu queria chorar. Aí eu peguei e mostrei pro meu pai, e o meu pai, com calma, olhou pra mim, falou assim, que bom que você tirou 0, você sabe onde você tem que melhorar. Pô, que legal. E aí eu falei, mas o que você achou do que tá escrito? Uma visão otimista, né? Sim.
E aí eu virei para ele e falei assim, pai, mas o que você achou que está escrito? Ele falou, Paulinho, não interessa se eu concordo com as suas ideias. Interessa que isso é uma técnica e isso precisa estar escrito dessa forma. Pessoal, olha o que ele disse. Primeiro, quando você tira 0, olha a atitude dele perante essa situação que é uma bosta. Você tirou 0 numa prova, numa redação, tá? Você tem que ter o entendimento que você tomou uma porrada e beleza, que bom que você tirou aqui. Melhor do que tirar aqui do que tirar na prova. Né? E aquilo, com a correção da redação e, sei lá, o conselho que o pai dele deu para ele foi conseguindo ver o que poderia melhorar. E uma outra coisa que ele comenta aqui, uma técnica. Né? Ele pergunta, pai, o que você achou da minha redação? O pai dele responde, não interessa o que eu achei, isso aqui é uma técnica que você tem que escrever conforme está mandando. E isso é real, pessoal. Não importa o assunto ou o tema de redação que foi proposto para você. Não importa, tá? Você tem que fazer uma dissertação. Ah, mas eu não gosto desse tema, eu não concordo. Não interessa, você precisa dissertar. Não interessa o que você pensa sobre aquilo no geral. Você tem que fazer com que na folha de redação você escreva algo. Né? E esse escrever algo é no modo de uma dissertação, que tem uma estrutura que deve ser seguida. Né? Então muitas vezes eu falo isso pro pessoal da redação. Como é que faz redação? Né? Eu sempre falo, cara... tenta pôr na sua cabeça ali na hora, às vezes você nem conhece muito o assunto e tal, mas tenta ter uma certa opinião daquilo para você construir, mas não necessariamente é a sua opinião real sobre aquilo. Às vezes você é a favor de um assunto, mas você tem mais na sua cabeça no momento coisas para falar mais contra, você consegue entender que falando de um outro modo, abordando de uma outra forma um tema que às vezes na sua particularidade você pensa outra coisa, mas você se sente confortável em falar a favor, às vezes, de uma coisa que você é contra. Geralmente isso não acontece. Tá? Geralmente você consegue ficar mais... você desenvolve melhor falando a favor. Mas, por exemplo, ou contra, se é a tua opinião pessoal. Mas é o que eu sempre falo. Já fiz redações de temas que eu era 100% a favor de um problema proposto ali, algo do tipo, mas para a técnica da redação, para ela ficar mais fluida, eu colocava alguns pontos negativos que às vezes eu nem acreditava neles. Então, às vezes, eu era 100% a favor de algum tema, mas eu falava de algumas coisas negativas também para fazer um equilíbrio, para fazer a redação um pouco mais fluida e tudo mais. Então, o que ele está falando aqui é isso. Né? Não importa, eu não quero saber o que você pensa, você tem que fazer aqui o que está sendo pedido. E acabou. E isso é treinado. Né? Vamos lá, então. Cara, quando meu pai me explicou isso, eu falei assim, então não interessa o que eu acho sobre esse assunto. Interessa se eu estou me expressando da forma que a prova pede. Então, o que eu falo para você? Olha aí, pessoal, uma prova pede. Que você vai enfrentar no seu vestibular e na sua vida, na verdade. Não é discutir o conteúdo daquilo que você precisa discutir. É a forma com que você faz isso. É a forma que você se expressa, é a forma que você lida com as pessoas. Olha só, eu, Renato Júlio, vou te dar um exemplo que a gente fez agora. Né? A gente comentou uma situação de uma pessoa aqui ele que vai falar algumas coisas mais nada a ver cara, aqui, pessoal. Tá? Você vai conseguir achar sucesso. Agora, os 3 dedos que você aponta para você... Aí, pessoal. Apontar para mim, eu só tenho sucesso para mostrar. Só sucesso. Até porque eu mesmo conto as merdas que eu me meti. Agora, se você for buscar, você vai conseguir achar sucesso. Agora, os 3 dedos que você aponta para você, eu já não sei o que você vai acabar encontrando. E a gente tinha toda a condição de falar mal, falar, porque você é um merda, por causa disso. Como ele melhorar a rede dele. Vamos passar um pouco. A pessoa está infeliz. E por que ela está infeliz? Ela falou, me ajuda. Te ajudo, não tem problema. E isso daí é o que você tem que lembrar para qualquer tipo de concurso que você vai passar. A primeira coisa que você tem que fazer, a prova não é só se você sabe ou se você não sabe. É se você reconhece a linguagem que ela é escrita. Pessoal, isso aqui que ele está falando, então eu pulei uma partezinha ali que ele estava falando coisas nada a ver, pessoais deles lá. Ele começa agora a falar sobre você conhecer a sua prova. Isso é importante, com algumas ressalvas, tá, que eu vou fazer aqui. Então prestem bastante atenção no que ele está falando agora e eu vou comentar logo após. Vamos lá. Então, quando eu fui, na minha época era FUVEST que eu prestei. Né? A Escola Paulista era pela FUVEST. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei 10 anos de FUVEST. Por quê? Cara, química, física, história, matemática, geografia, português, inglês, tudo isso é limitado. Não vai sair daquele conteúdo programático. Quando você resolve 10 provas de vestibular, não tem mais o cara perguntar. Renato, eu queria entender... A matéria é engessada. Eu queria entender como é que o vestibular perguntava.
Cara, quando eu peguei... Você sabe quanto eu tirei na minha primeira prova de física do vestibular? Eu tirei 0. 0. Sabe quanto eu tirei na prova de física do ano que eu passei? 17. Eu fui a nota mais alta da FUVEST de física. Pessoal, percebam aqui. Primeiro, ele fala sobre que ele pegou os 10 anos de prova da FUVEST para fazer. Pessoal, isso é de extrema importância. De extrema importância. Qual é a ressalva que eu tenho aqui? Não é porque você, por exemplo, quer prestar SpaceX que você vai pegar só as provas da SpaceX. Não, é importante que você pegue ali 10 anos de prova, 15 anos às vezes de prova. Sim, como ele disse, a prova tem uma linguagem. É importante que você se adapte àquele estilo de prova. Existe um estilo para cada prova, é verdade, né? Mas isso não impede de você buscar outros tipos de exercício. É o que eu sempre falo, não é porque você quer SpaceX que você está numa lista de exercício qualquer lá no seu dia a dia que você não vai fazer, por exemplo, um exercício que apareceu lá da IAR, ou um exercício de aplicação de um livro, né? Porque nem sempre você vai conseguir fazer já uma questão do seu concurso logo direto, né? Então, você tem que entender o que o Muzi está falando aqui, que é extremamente correto, tá? Você tem que fazer as provas anteriores. Isso é... Porra, eu sempre falo isso pra vocês têm que fazer as provas anteriores, é obrigatório vocês fazerem as provas anteriores. Eu fiz todas as provas que eu consegui achar anteriores da AFA, por exemplo, que era o meu foco, né? Fiz todas, beleza? Mas não se limite a isso, até porque se você somar, sei lá, 10 anos de prova da SpaceX, por exemplo, em matemática, você tem 200 questões. Você vai fazer muito mais do que 200 questões no seu preparo, né? Então você não vai fazer só da SpaceX, mas é muito importante. Então, o que o Muzi falou aqui é importantíssimo, tá? Com essas ressalvas que eu tô dando para você não entender errado, tá? Então, pô, pessoal, conhecer o teu concurso, isso é fundamental. E quando ele fala que a matéria é limitada, até o Cariani também falou, a matéria é engessada, de fato, você tem sempre um edital ali, né? Não tem muito de onde sair, né? E as questões que são perguntadas, se você pega as provas, né, como ele disse, pegou 10 anos da FUVEST, você vê que o estilo é parecido, as matérias são sempre as mesmas, porque o edital é o mesmo, né? Então você percebe que sim, não tem como inventar, né? Matemática é matemática, física é física, geografia é geografia. Tá ali, vai ser perguntado mais ou menos aquelas mesmas coisas. Obviamente que de formas diferentes, né? Eles vão mudar números, vão mudar um enunciado ali, mas se você fazer bastante exercício, né? Não só dos anos anteriores de prova, você acaba cercando a zebra. Essa aqui é a realidade. Então você cerca a zebra e você vai acabar tendo um repertório enorme de informações para resolver qualquer questão, né? Dificilmente na prova, se você estudou de verdade, fez muitas questões, vai aparecer uma questão que você nunca fez uma semelhante, pelo menos. Igual, às vezes até aparece, mas obviamente que eles tomam esse cuidado para não fazer uma igual, né? Mas semelhante, com certeza todas ali serão a algo que você já fez anteriormente no seu estudo. Por isso o exercício é muito importante. Obviamente a teoria também, como eu digo, o exercício não existe sem a teoria, você tem que ter um embasamento teórico, né? Mas o exercício é uma das partes mais importantes do estudo, beleza? Da medicina. Meu pai de orgulho, hein? Porra. Por quê? Seu pai Porque é físico? eu entreguei pra ele a prova e ele falou assim, E o cara saiu do 0 na física para a maior nota da FUVEST, hein? De um ano pro outro. cara, eu não sei responder isso. Sem pensar, eu não sei. E assim, isso mostra o quê? Você pega um professor doutor de física da USP, você entrega pra ele a prova de física da FUVEST. Pra ele falar pra você, ó, eu preciso sentar aqui e ficar uns 2 dias pra entender o que esse cara quer. É que bucha. o negócio é bucha, meu. Pessoal, isso é uma outra coisa interessante que ele comentou. Questões de concurso, questões de vestibular, por mais que seja de física, de matemática, ou de uma matéria específica, não necessariamente você vai chegar com uma prova dessa e entregar para um mestre, para um professor universitário. Às vezes ele vai resolver aquela prova. Porque esse cara está acostumado a um outro tipo de estudo, né? Ele estuda coisas mais avançadas, ele estuda uma parte mais científica, mais acadêmica, né? Isso é uma coisa também que eu já vi. Professor, o cara da faculdade ele é muito burro, meu professor, ele não fez uma questão da SpaceX. Cara, não é questão dele ser burro, não, é que ele tá em outra pegada. Tudo bem? Essa que é a história, beleza? Então também toma muito cuidado com os julgamentos aí. Você vê que o pai dele é mestre em física e falou lá, né, tal, que ficaria lá não sei quantos dias fazendo a questão. Isso ocorre também, tá? Um comentário aí. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer isso, sentar e entender a linguagem, a redação. Você tem que refinar a sua linguagem e entender a técnica que você precisa se expressar. No estudo, você tem que entender a forma que as coisas são te perguntadas, porque aí você já sabe. Terminou o enunciado, você já sabe até o que o cara quer. Você não precisa nem olhar a resposta, você sabe já o que o cara quer. Aí você fica um rato de vestibular. E aí você passa. Não tem erro. Pega 10 provas, pega 20 provas, responda as provas para você entender o que está sendo pedido. Senão, você está estudando para ter conhecimento. Infelizmente, né, prova de vestibular ou prova de qualquer concurso não mede conhecimento, mede a capacidade que você tem de responder aquilo que é pedido. Você tem que ser rato de vestibular de concurso.
É isso, pessoal. O que ele está dizendo é o seguinte, que você, o que se cobra num concurso não é exatamente um conhecimento profundo de uma matéria, mas sim você entender uma teoria e conseguir aplicar nas questões. Como eu acabei de dizer, se você pegar um mestre da USP, um cara fudido, ele tem um conhecimento teórico absurdo, mas ele não entende como é cobrado isso numa questão da SpaceX, por exemplo. Né? Ele não treinou para aquilo, então o vestibular é treino. Tá? É isso que ele quis dizer aqui nesse último momento. Beleza, pessoal? Então, assim, esse vídeo é muito legal, eu achei bem bacana as dicas que o Muzi deu, eu admiro muito esse profissional, beleza? Não sei se vocês gostam também, mas, cara, você vê, né? O cara teve sucesso, formou em medicina, e ele fez aí coisas básicas, né? Coisas que a gente sempre fala para você fazer aí. Então, a minha intenção aqui é trazer outros exemplos para vocês verem que realmente essas coisas que a gente fala para vocês todos os dias funcionam. Beleza, galera? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, dá um retorno aqui que eu vou fazer mais, tranquilo? De outras pessoas aí famosas, outras pessoas que tiveram sucesso em concurso, eu vou comentar aqui para trazer mais inspiração para vocês e mais bagagem de conhecimento. Beleza, galera? Então é isso. Se gostou, comenta e se inscreva no canal. Um abraço, pessoal. Tamo junto.